Tudo bem, pessoal? A gente vai falar um pouco sobre a recuperação financeira, tá? Eu estou colocando janeiro aí como a nossa base, com um recebimento de R$ 116.000 em média. E aí eu vou colocar todos os outros meses desse primeiro trimestre após a nova previsão orçamentária. Então, em fevereiro a gente já teve um aumento para R$ 123.000. Em março, com a individualização já funcionando, 165.000. E abriu R$ 173.000, para vocês terem uma ideia de como a gente conseguiu fazer recuperação financeira. Com isso, obviamente já está provando que está tendo eficácia e a gente vai poder fazer muito mais pelo nosso condomínio. Então, todas as contas que estavam em atraso foram pagas em dia, algumas reformas já foram começadas. Aproveitando que a gente está falando sobre esse assunto, vou explicar que esse demonstrativo foi pego do site da Smart, tá? Eu só agrupei as informações, mas é para que todos saibam que a gente consegue pegar uma grande quantidade de informações lá. A gente está com a nossa lixeira em processo aí de mudanças, os parquinhos também, a gente já está vendo algumas mesas para parque, alguns locais para as pessoas poderem conversar melhor, ter um pouco mais de estrutura. Mas primeiro a gente vai fazer todo o demonstrativo do que a gente conseguiu recuperar. O foco foi realmente primeiro colocar todas as contas extremamente em ordem, tá tudo zerado, não ter mais caixa negativa em nenhuma das contas que a gente possa olhar, tá? E aí sim a gente começar aos poucos fazer as melhorias. Eu vou colocar um resumo de tudo que a gente fez rapidamente, só para o pessoal poder acompanhar. E aí após isso, a gente vai falar um pouco sobre dois itens que são muito importantes. Primeiro é o controle de acesso, que é o item que a gente está começando a programar a realização de verdade, tá? E depois dele, a gente vai falar sobre estacionamento, porque a gente vai precisar convocar uma assembleia para isso. O estacionamento está ficando bem cheio, tem muito a ser tratado. O sistema de controle de acesso vai facilitar muito o controle do estacionamento, mas a gente sabe que não importa quanto controle a gente coloque, a gente não vai conseguir ter uma vaga para cada morador. Então, a gente tem uma remota possibilidade de fazer acontecer. A gente não precisa fazer as 360 vagas nesse primeiro momento. Imagine vocês que se a gente fizer 50% disso, a gente já vai conseguir desafogar muito o condomínio, e aí futuramente a gente faz mais 180 vagas, e aí cada um tem a sua realmente numerada, e aí se quiser alugar, aluga, se não quiser, não aluga. Se quiser deixar o seu carro na rua para o seu cunhado, a sogra, enfim, cada um vai ter realmente o direito de uso que quiser sobre a sua vaga, tá? Não é um processo barato, não é um processo rápido, até porque a gente vai precisar fazer um rateio para isso e tem que ser de interesse de todos, porque senão a gente vai tentar dar um passo maior que a perna. Então acho que tem que ser uma coisa bem estruturada, que todos conversem bem, para que todo mundo tenha ciência do que realmente a gente está fazendo, mas eu acho que para esse primeiro trimestre pós previsão orçamentária a gente tá indo muito bem. Peço um pouco da colaboração de vocês com todos os processos do condomínio. Nosso condomínio é grande, a gente entende que a demanda é alta e a gente tem muitos moradores, o conselho é participativo, tenta ajudar o máximo possível, mas a gente também precisa da ajuda de vocês, tá bom? Eu vou deixar algumas fotos resumidas sobre o que a gente fez, o que aconteceu nesse pouco tempo aí. E no final mostrar um esboço do que a gente pensa para o controle de acesso na guarita, tá? Individualizando a entrada de moradores e de visitantes, para a questão de veículos e também para a questão de pedestres.
pouco sobre o processo de entrada. A gente fez duas maquetes aí em 3D para vocês poderem ver um pouco. Eu vou dar um zoom ali na entrada da portaria, mas a ideia é que para a entrada de carros a gente tem a cancela, tá? E na entrada de pedestres, duas aberturas. Uma no final do corrimão, que aí o visitante vai entrar de frente para a guarita, que vai ter uma gaveta de documentos, processo de cadastro, e uma outra gaiola um pouco mais afastada para os moradores. A gente está entendendo que não vai precisar fazer nenhum rateio por enquanto para fazer o início dessa obra, tá? Parte de telhado, que a gente colocou ali dois telhadinhos feito de policarbonato, porque é mais leve, não precisa fazer retoque de pintura e protege as pessoas enquanto chegam em dia de chuva, precisa fazer uma triagem e esperar um pouco ali, tá bom? A gente vai fazer um papo com o síndico, o número 3, né? Já faz um tempinho que a gente não faz, porque a gente estava aguardando algumas definições do que realmente seria necessário falar, conversar com os moradores. E eu espero que até esse papo com o síndico aí, a gente possa já estar avançado com a questão de estacionamento, de processo de entrada, portaria, empresa terceirizada, tá? Falando um pouco sobre empresa terceirizada, a gente nota, sinaliza algumas falhas que existem e a gente vai fazer algumas correções. Lógico que tudo isso dentro do que a gente tem de previsão orçamentária. Não vou abrir muito esse assunto, porque como esse vídeo vai ficar público, eu prefiro tratar isso numa reunião diretamente com os moradores, tá? Então, nas próximas semanas eu vou estar mandando um comunicado com antecedência para que a gente possa fazer um papo com o síndico novamente e definir as próximas melhorias para o condomínio. Obrigado, pessoal.